mas Deus queria mais, né? E minha mãe dizia assim, olha, você tem que abrir sua boca para ajudar as pessoas com a palavra que você carrega. Mentor de carreiras e negócios, especialista em inteligência emocional, empresário com mais de 17 anos de experiência em desenvolvimento pessoal. Atendeu mais de 500 empresas e impactou mais de 5.000 pessoas com seus treinamentos. Seus conteúdos acumulam mais de 5 milhões de visualizações e 70 mil seguidores. Conheçam agora Aslimar Martins. Olá pessoal, com muita alegria abrimos oficialmente o AgiCast, o nosso podcast que terá episódios semanais. Olha que alegria poder compartilhar isso com vocês. Eu esperei tanto para começar esse projeto e eu vim aqui no meu coração quase que já estacionando isso, em oração também. Mas Deus preparou para ser agora e será um tempo de muito crescimento, de muita evolução pessoal, profissional e espiritual. Receberemos aqui muitos convidados relevantes que irão contribuir com a sua vida. Você vai conhecer histórias inspiradoras. E vamos começar pela minha história. É isso mesmo. Eu trouxe aqui 2 pessoas que vão aparecer muito nos episódios seguintes. Vão estar comigo aqui, dividindo conversa. E hoje vão bater esse papo. Vai representar você, que é o nosso seguidor aqui, para perguntar talvez o que você me perguntaria se tivesse uma hora sentado comigo. Estou falando de Jackson, que está aqui com a gente. Ele nem queria estar aqui, hein? Mas ele vai estar muito aqui, porque ele já caminha comigo há quase 4 anos de trabalho, fora muitos outros anos, espiritualmente falando, no nosso ministério. E a Suiane, que também foi uma das grandes motivações para a gente começar logo esse projeto. Ela vai estar aqui, conduzindo perguntas poderosas, perguntas sábias. E eu já vou passar para eles essa oportunidade para começar o nosso bate-papo, porque o tempo passa muito rápido e eu quero que você fique até o final para acompanhar tudo com a gente. Deixar o seu comentário aqui, mandar a sua pergunta para que eu possa responder nos próximos episódios, porque hoje é o primeiro desse bate-papo sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, mas vai ter mais um possivelmente. Então vamos lá? Vamos sim. Boa tarde, pessoal. Um excepcional domingo a todos vocês. É muito bom poder estar aqui. Para mim é uma honra estar participando aqui do AgiCast com a Aslimar, com o Jackson. E eu quero te dizer que desde já prepara teu coração, prepara a tua mente, porque com certeza você vai aprender muito. Jackson, hoje nós vamos pegar tudo que a Aslimar tiver para entregar para você. Vamos conhecer essa história dele mais profundamente, que com certeza vai trazer mais inspiração e mais transformação para nós que estamos aqui com ele e para você que está acompanhando tudo aí, não sei se é de casa, do trabalho, onde você estiver, tenha certeza que você vai crescer no dia de hoje. E aí, pessoal, boa tarde. É um prazer também aqui estar com vocês, com Suiane, com a Aslimar. Para mim é um motivo muito grande de alegria estar trabalhando com você e que hoje, né, e muitos episódios venham pela frente, eu vou aparecer mais por aqui. Daqui para lá eu vou me soltando e nós vamos conversando. Você já faz a abertura do Strapa, né? De todos os eventos. Então você faz a abertura também do podcast. Já estou bem. E representar todos os nossos clientes que tem aí, que você é quem tem o contato mais perto deles, sabe exatamente o que é que eles precisam aprender. Tá todo dia em sala de treinamento comigo, né? E aí, gente, o que é que vocês querem saber? Eu acredito, Jackson, que como o pessoal que está em casa, né? Primeiro ponto, assim como eu, a Aslimar, tenho muita curiosidade e gostaria de saber que você nos contasse. Como foi que a Aslimar começou? De onde surgiu essa história? Essa ideia de ser mentor? Como foi que aconteceu isso? Se é desde da infância, se é algo que aconteceu há poucos anos atrás, que foi que virou a chave na sua vida, que faz com que você levante todo dia na certeza de eu vou transformar a vida das pessoas. Então, que propósito, parabéns pelo seu propósito, parabéns pela família linda que você tem, tá certo? Jackson, é muito bom poder estar aqui, Jackson é quem vai me ajudar, porque ele conhece a causa de perto, mas assim como você, vamos conhecer um pouco mais a ti, como começou, de onde vem a Aslimar, suas raízes, sua família, conta um pouco pra gente, Aslimar. Perfeito. Essa pergunta eu acredito muito que é o início, né, de toda conversa com qualquer pessoa, porque atrás do Jackson, da Suiane, do Aslimar, de qualquer pessoa que nos acompanha aqui, tem uma família, que é a nossa origem. E eu estava ontem
com a minha família, inclusive, conversando sobre isso, sobre um pouquinho da minha história. Os meus filhos me perguntam muito, eles sempre que podem me perguntam coisas lá da infância. Eu acho que todo pai e toda mãe escuta perguntas assim. Os filhos querem saber como você era, como era a sua história. E eu sou de uma família simples, uma família cheia de amor, da zona rural, um povoado de, no máximo, 30 casas. E nasci dentro de um propósito de Deus, porque meus pais esperaram durante 4 gestações, que foram abortos, pelo primeiro filho, e Deus me mandou para chegar, para trazer, talvez para a casa deles, uma resposta. Meu pai é agricultor e sempre enfrentou desafios muito grandes na sua vida pessoal com o alcoolismo, e a minha mãe, uma professora do município que gostava muito de estudar, mas que tinha ali a sua vida financeira muito limitada pela oportunidade que era, na época, na mão dela. E eu me recordo muito que desde sempre que eu tenho consciência, que eu consegui entender do mundo, eu sempre tive um desejo no meu coração de fazer algo grande. Eu sempre tive algo no meu coração me chamando para fazer mais, como se eu soubesse de forma inconsciente já, que Deus talvez já plantava essa semente em mim, de que eu iria influenciar pessoas. Não sabia exatamente como, se seria através do trabalho ou da igreja, porque quando eu nasci, logo a minha mãe teve o seu encontro com Deus. Ela tinha outra religião antes, que já estava se relacionando com Deus, mas de forma assim, aceitando o chamado de mudar de vida. Foi com o meu nascimento, que ela disse que estava trocando a minha fralda, quando Deus conversou com ela e perguntou que tipo de futuro ela tinha para mim. Então eu entendo que ali seria a primeira vida que eu estava impactando. Talvez já era da minha mãe. E Deus começou a fazer no meu coração uma estrutura que eu não tinha na família. Uma presença de um pai talvez que me faltava fisicamente. Deus começou a suprir essa falta, né? Talvez eu falo aqui agora e mais alguém teve algum desafio de ausência ou do pai ou da mãe. Eu não sei vocês, Jackson, Suiane, se quiser também comentar depois, podem comentar. Mas avaliando nos últimos 6 anos as pessoas todas que eu atendi, já são mais de 5.000 horas de atendimento individual. E muitas pessoas em treinamento que eu não tenho nem como contar, porque todo dia tem treinamento, todos os dias, manhã e tarde. E quase todas as pessoas que eu já acompanhei, que têm desafios emocionais, têm uma dor de rejeição, uma dor de abandono, lá na infância, que começou talvez na gestação, e principalmente com o pai. Então, não sei se isso é uma característica do Brasil, mas eu considero que nós somos um país com problema de paternidade. Só um link aqui para o pessoal de casa entender melhor. A Gilimar está falando aqui que ele já fez treinamentos com mais de 5.000 pessoas. E esses treinamentos que ele está se referindo são treinamentos sobre inteligência emocional. Sim. Não é isso, a Gilimar? Então, pegando esse gancho da informação dele para ele continuar aqui o que ele está falando, eu queria que você, dentro do contexto contínuo aí do que você vai nos explicar agora, você dissesse assim, o impacto da inteligência emocional na vida das pessoas, porque você tem uma rica carteira aí, são mais de 5.000 pessoas, ou seja, é você conhecer profundamente e fazer com que as pessoas se conheçam e que elas descubram a sua identidade. Então, fala um pouquinho da importância da inteligência emocional dentro desse contexto. Então, voltando para esse ponto, que é daí que eu quero chegar, você perguntou como é que tudo começou, né? Então, lá no início, existia esse desafio familiar de uma família desestruturada, né? Minha mãe sempre desejando muito crescimento, inclusive financeiro. Meu pai muito conformado com o estilo de vida que tinha e não conseguia enxergar além, só conseguia enxergar ali. E eu via muito fora. Meu coração já visualizava, eu dizia assim, olha, eu vou viajar de avião, eu vou ter muitas casas, eu vou conhecer muitas pessoas, muitos lugares. E parecia que era uma loucura, porque a minha realidade negava tudo aquilo que eu estava dizendo. Mas a minha visão já era essa, a visão do futuro. E nessa ausência paterna, porque eu aprendi que a mãe representa o sucesso e o pai representa o mínimo. Então, quando você tem alinhado emocionalmente mãe e pai, você consegue ser uma pessoa de sucesso em um ano. E quando falta você resolver alguma questão, ou com a mãe ou com o pai, vai te faltar algo. Na maioria dos casos que eu já acompanhei, falta se resolver emocionalmente com a figura do pai, por conta de pais omissos,
pai que não passam de crianças feridas também, que não receberam e também não tinham para dar. E aí os filhos crescem sem conseguir ter segurança emocional para se projetar no mundo. E eu fui crescendo e a maturidade fui revelando mais problemas, mais desafios, né? E aí eu fui profissionalmente tendo clareza do que eu queria fazer. A princípio, eu não sabia exatamente qual seria a minha profissão, mas eu sabia que tinha que envolver gente, tinha que envolver pessoas. Fiz uma primeira formação que tranquei, que era automação em robótica, mecatrônica, porque eu sabia que não era o meu lugar, não era o meu propósito. Por mais que eu me dedicasse muito, sempre fui um bom aluno, sempre fui aquele que chegava na aula cedo e ia embora só quando terminava, e que era próximo dos professores, que geralmente conseguia um lugar de ser monitor de sala. Minha mãe, como professora, talvez tenha uma influência muito forte no processo de me mostrar que a educação seria um caminho, né? Mas eu não me via palestrando. Não, eu gostava sempre de cantar. Inclusive, lançamos canção agora, temos músicas autorais também. E a música era um grande sonho. Eu queria muito que desse certo, que aquelas canções chegassem no mundo inteiro. Então, eu achava que o meu maior impacto seria cantando. E, de fato, tive um alcance grande com muitas pessoas, mas Deus queria mais, né? E minha mãe dizia assim, olha, você tem que abrir sua boca para ajudar as pessoas com a palavra que você carrega. Eu digo, não tem nada a ver isso. Eu não quero ministrar a palavra, não quero pregar, é uma grande responsabilidade e tal. Mas começou a acontecer, porque eu comecei a receber convites. Com 12 anos, eu subi num caminhão a primeira vez em uma cruzada, como a gente usava esse termo na igreja, e preguei para muita gente. E gostei, senti aquela sensação na hora que as pessoas vieram para o altar para entregar sua vida para Jesus. Eu estava me sentindo muito pleno, vivendo o meu chamado. E aos pouquinhos isso foi continuando acontecendo. Eu entrei em uma empresa que passei 14 anos lá, e nessa empresa eu tive a oportunidade de conhecer de perto o dia a dia de um negócio, de gestão de pessoas, de acompanhar muitas pessoas. Passei pelas funções todas, por todos os cargos, e recebi muito investimento na minha vida. E dentro desse tempo, eu fui participar de um treinamento corporativo em Fortaleza, e foi a minha primeira vez assistindo uma palestra de um palestrante. Eu só assistia culto. Até então só assistia culto, só assistia pregação, né? E já era para mim uma grande referência. Mas eu vi uma pessoa que estava fora da igreja, em outro ambiente, com 1000 pessoas, segurar todo mundo nele, né? Em uma palestra. E, inclusive, dizer aqui para vocês quem foi. É uma grande referência hoje no mundo, que é o Paulo Vieira, né? Paulo Vieira assistiu nosso podcast, sabe? Inspira muita gente, inclusive a mim. E quando eu vi Paulo Vieira no palco, ele não era ainda o nome que ele é hoje, porque a gente está falando de quê? 2005, né? Eu tinha 20 aninhos de idade, recém-contratado nessa empresa. Quando eu vi ele no palco a primeira vez, assim, eu disse no meu coração, eu quero ser um cara assim. Eu quero palestrar. E quero fazer isso não só dentro da igreja, mas eu quero fazer em todo lugar que for aberto para mim a oportunidade. E eu achei incrível tudo. Eu achei incrível a abertura, o meio, a forma de envolver as pessoas, a técnica, o jeito de fazer o fechamento, quanto levava a gente da emoção, da alegria para o choro, para o abraço. E eu me encontrei muito naquilo ali. Você ia perguntar alguma coisa? Eu vou perguntar, né? Aproveita. Mas vamos lá. Só pra gente... Muita gente acredita em casa, muitas pessoas que às vezes têm uma mentalidade um pouco religiosa, certo? Sim. As pessoas ainda têm muito essa visão de que a palavra de Deus ela é para ser ministrada dentro de uma denominação religiosa, independente da sua religião. Sim. E o que a Gelimar está falando aqui é que ele teve essa virada de chave, essa quebra de paradigma, onde ele viu que ele podia levar a palavra de Deus em outros ambientes e em outras áreas, que não somente na vida espiritual das pessoas, mas trazendo cura nas emoções das pessoas através da palavra de Deus. E ele falou algo aqui que é muito importante para nós, Jackson. É pegarmos isso, você que está em casa, porque aqui é a vida de Agilimar, mas ele está sempre ensinando. Então, eu quero frisar em alguns detalhes para que você saia daqui pegando insights mesmo, para que sua vida também seja transformada. A Agilimar falou que ele sempre teve uma visão de grandeza muito grande, ou seja, o menino, filho do agricultor, filho da professora, da cidadezinha do interior,
tinha uma mentalidade de grandeza. E às vezes as pessoas confundem isso. Acham que é porque a pessoa quer se achar, como fala popularmente por aí, maior do que os outros, melhor que os outros. E não é nada disso. E algo interessante, não é o local onde você está, o ambiente que você está que transforma, né, essa questão, porque às vezes a pessoa está em uma grande cidade e não tem a mentalidade de dizer assim, eu quero mudar de vida, eu vou construir minha história, né? Sim. É porque você talvez não possa escolher, a família que você nasceu é algo designado por Deus, mas você pode escolher o futuro que você quer ter. Sim. E se o ambiente que você está tendo não está favorável para você, muda o ambiente. Foi isso que ele fez. E ele falou algo, que é o que eu quero trazer aqui. É que ele visualizava esse futuro. E eu quero que ele fale para você um pouco como é essa questão de visualizar, porque eu acho isso algo muito importante. Você ver, você acreditar, você crer e você chegar lá. Porque você chegou lá. Então, conta para mim. E eu acredito que boa parte, ou praticamente tudo, que desenvolveu inicialmente a minha visão do futuro era ouvir as histórias da Bíblia. Porque minha mãe tinha o hábito de sempre ter, todo dia, um culto doméstico, era eu e ela. E aí ela não ficava lendo aquelas passagens, textos da Bíblia ali, versículos aleatórios que os adultos costumam ler, né? Ela me contava as histórias. E ela contava as histórias dos heróis da fé. E aí me parece que aquilo ali, uma história que eu gostava muito, que era a história de Davi, eu ia começando a me identificar, né? Ver a minha realidade pequena, mas uma promessa que vinha sobre mim, porque sempre que eu estava em qualquer ambiente de oração com outras pessoas que não me conheciam, eu recebia palavras muito direcionadas sobre a minha vida, sobre quem eu era, né? Sobre o que Deus faria. É muito importante a gente receber e ter clareza para entender o que Deus está falando, que quando Deus fala algo grande para você, Deus está sempre falando na perspectiva do que o céu já vê, que você já é, você não sabe, mas o céu já viu. E é importante a gente se apropriar disso. E eu realmente me apropriei daquilo ali, como um escape para a minha realidade, era me agarrar nas promessas de Deus para sobreviver aquele tempo. Então, quando eu escutava aquelas histórias dos grandes homens, das mudanças, do impacto que eles causavam, eu me permitia visualizar que eu poderia também, de alguma forma, ser assim, fazer alguma coisa, fazer a diferença. E aí, voltando para o que você disse, duas coisas que a gente pode hoje deixar aqui muito forte nesse nosso episódio. Uma, você falou que é totalmente possível viver o nosso chamado dentro de qualquer ambiente que a gente esteja, independente da igreja ou do trabalho, do lugar que você está, de fazer aquilo que você nasceu para fazer, e que é muito importante a gente ter uma percepção que as nossas emoções, elas precisam ser curadas para nos auxiliar em viver esse chamado, porque todos nós teremos uma guerra. Todo mundo que está aqui, que me assiste, tem uma batalha que possivelmente você talvez nem compartilhou com ninguém, mas todo dia é a sua luta diária. E Deus se interessa por isso. Deus quer fazer parte dessa batalha. Não para que você fique refém a vida inteira dela, mas que você utilize essa dor, essa batalha, para curar outras pessoas no caminho da sua cura, que é o que eu estou vivendo hoje. Que é aí o que eu quero chegar, como foi que tudo isso aconteceu. Então, inicialmente, aquele desejo de música, né, somente de cantar, ele foi ganhando um outro olhar. Porque no trabalho, inspirado por esse líder que eu vi palestrar, eu fiz parte de uma seleção para treinadores. Era um outro cargo que tinha interno. E eu lembro que eram 5 vagas para o Nordeste. Então, era quase que uma pessoa de cada estado. E eu fui a pessoa do Ceará que passou nessa vaga. E eu comecei, após 1 ano de trabalho, a ser treinador. Comecei a ministrar cursos para 30 pessoas, que era ainda na época, com conteúdo exclusivo daquela empresa, que a gente construía uma coisa ou outra. Mas eu nunca fiz nada pela metade, Suiane. Eu nunca fiz as coisas meia boca. Tudo que eu vou fazer, já que você está aqui de prova, diga até assim, não é fácil trabalhar comigo, não. Entendeu? Estava conversando isso ontem. A gente estava conversando, já que você falou assim, acha de lá, olha, um assunto acolá. É desafiador trabalhar perto de você, então entenda e tal. Mas, assim, por quê? Porque, de fato, eu fui chamado para a excelência. Eu acredito que tudo que vier à minha mão para fazer, eu farei com toda a minha força. Então, eu entrei nesse projeto de ser treinador dessa
da empresa que eu trabalhava ainda, não era só para ir ministrar o curso, não. Eu dedicava a estudar muito do que eu falava. Então, na época era vendas. Até porque eu era vendedor. Eu fui ler tudo que eu pudesse ler desse universo de vendas. Eu fui mergulhar no dia a dia do vendedor, teoricamente também, tecnicamente. E comecei a pesquisar ali dinâmicas, como melhorar o conteúdo para as pessoas na sala aprender. E começava a fazer minhas primeiras vivências emocionais sem ter nenhuma formação para isso. Ia para a internet, via, achava bacana, aplicava lá. E já começou a trazer um resultado, porque todo ano a gente fazia parte de um momento de construção dos conteúdos do ano. E eu sempre meio que assumia a liderança daquele momento ali. Pegava como se fosse meu aquela sala, como se a empresa fosse minha, e eu fazia aquele momento de muita construção, era 15 dias construindo o ano inteiro. Eu me lembro que esse curso acabou com 2 anos, porque a empresa tinha um outro curso mais importante que pagava melhor, onde os melhores colaboradores tinham a oportunidade de ser treinadores, eu não queria estar. E esse meu era tipo um curso inicial, mais simples, né? Mas eu agarrei como se fosse o top. E esse veio para ser inserido nesse maior. Era um curso de 2 dias, a empresa decidiu, não, vamos pegar 2 dias, vamos juntar nesse que é uma semana, e agora vai ser uma coisa só. E aí, com esse curso acabando, em tese acabaria a nossa vaga de treinador. Só que o Agilimar era um curso. Ele não era um conteúdo que estava à parte. Eu tinha mexido tanto no conteúdo, eu tinha acrescentado tanto, que para levar o curso tinha que me levar. Então o curso foi encerrado. As pessoas que ministravam aquelas turmas, elas foram liberadas, mas eu não. Eu fui convidado para fazer parte daquela turma, que era a turma de elite daquela empresa, para administrar treinamentos. Foram 35 turmas no Nordeste todo, de uma semana, onde eu aprendi muito, viajei para os melhores lugares, e conheci muita gente. E aí eu fui desenvolvendo ainda mais a minha capacidade. Aquilo só confirmava esse propósito. Então, a minha vida espiritual seguia do lado aqui, nos ambientes de igreja, mas aqui, paralelo, eu estava com pessoas que não iriam nunca em igrejas, e eu compartilhava a mesma graça que a minha vida carrega naqueles ambientes ali. E em um momento, em 2011, eu fiz a minha primeira formação de coach. Como líder, já tinha sido promovido para a função de gestão, percebi que eu precisava aprender mais sobre gente. E aí foi onde começou a cair a ficha da inteligência emocional, que você perguntou qual é a importância. Eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas me buscam muito para aprender técnicas de vendas, de persuasão, de estratégias de marketing, de soluções para o negócio, e querem sempre preparações técnicas. Mas eu falo sempre que se não desenvolver as emoções, é como se você recebesse a melhor ferramenta do mundo e não soubesse usar. Então você vai precisar sim de muito da parte técnica, mas antes de tudo, você precisará desenvolver você, pessoa, curar os seus programas emocionais limitantes, para que com um pouquinho de conhecimento que você tiver, você faça muito. E aí eu comecei a estudar inteligência emocional dessas primeiras formações, achando que eu ia buscar para aprender, para ser um líder melhor, e eu cheguei numa sala de treinamento e encontrei uma criança muito ferida. Uma criança que não tinha referência de pai. Essa parte é forte aqui no podcast. Uma criança que precisava de ser amada, que estava ganhando o mundo, que estava palestrando para muita gente, mas que tinha muitas dores emocionais. E que eu fazia de conta que não existia. Não, ia só, vamos engavetando aqui, vamos enxugar os olhos, tá tudo bem. Dando resultado. Sim, já era pai da minha primeira filha, Vitória, muito ausente também como pai já, porque basicamente eu não parava em casa, eu viajava no aeroporto, para um hotel, para a agência que eu trabalhava, e a minha vida era assim. E na minha cabeça estava tudo certo, porque eu estou fazendo o melhor financeiramente pela minha família, né? E muito daquilo era para esconder talvez uma dor de uma criança que não era amada, ou que não tinha interpretado o amor, que amado todo mundo é muito, viu? Inclusive você que está aqui, vocês foram muito amados, gerados no amor, mas nem sempre interpretamos isso. E aí nesses processos de coach, meu primeiro mentor, que inclusive eu quero registrar o nome dele aqui, eu quase nunca falei sobre isso, mas o Joviniano Carneiro, inclusive no Cariri, não foi um formador de fora, foi uma pessoa daqui. Eu valorizo muito as pessoas que são da nossa região, que têm que ensinar. Ele faleceu na pandemia.
foi um grande treinador, formou muitos coaches aqui da região com o Instituto Meta. E eu sei que se eles tivessem vivo, teria muito orgulho de ver o Agilimar, que participou daquela primeira turma ali, ainda como uma pessoa que aplicaria na empresa. Eu não recordo de quase ninguém ali na sala decidindo ser coach, mas eu decidi. Assim como eu vi naquele dia o Paulo Vieira e desejei ser palestrante, naquela sala eu desejei atender, cuidar de pessoas. Então, você visualizou e foi atrás do seu objetivo. Porque não é sonho, é você ter um objetivo, você ter algo que você vai decidir que você vai correr atrás. A Gilmar falou algo aqui que você talvez se pergunte, talvez você esteja iniciando nesse universo, querendo ser palestrante, mentor, tem muita gente buscando isso no mercado. Sim. E às vezes olha para uma pessoa e diz assim, é só visualizar, eu quero ter esse resultado. Mas a Gilmar está falando que é aqui. Ele, quando teve a oportunidade de subir lá no primeiro degrauzinho, ele foi com excelência estudar, se aprofundar, ao ponto de que aquele conteúdo estava nele, ou seja, ele era necessário. Por quê? Porque ele focou naquilo, ele buscou o objetivo dele. A maioria das pessoas, já querem o resultado, Sim. mas não querem pagar o preço, como a gente chama, né? E Exato. que ter esse sucesso de não ter cliente para os próximos, aliás, de não ter vaga para cliente nos próximos 6 meses, você está com a agenda bem lotada mesmo, Sim. é fruto dessa dedicação e dessa excelência, né? E nunca foi uma busca. Eu não busquei, quando eu disse assim, eu quero ser um palestrante, eu quero ser um coach, eu nunca busquei isso como um emprego e nunca busquei isso como uma resposta financeira. Sempre foi uma missão, sempre foi um chamado, porque, inclusive, na época que eu estava trabalhando, muito bem financeiramente, para a minha idade, na época, e para a nossa região, eu tinha um dos melhores salários daqui dessa região, para a minha formação também. E eu dizia assim, isso aqui para mim não tem a ver, não é sobre trabalhar. Quando eu viajava para ministrar curso, nessa época era a minha menor remuneração. Como gerente de times, eu era muito bem pago, mas como treinador, era quase que um trabalho voluntário, porque era o que a empresa pagava menos, porque era para a gente poder servir com o nosso conhecimento, mas era onde a gente estava mais feliz. Eram os momentos que eu mais me realizava, era fazendo aquilo ali. E a ficha foi caindo, que eu queria mais. Que eu queria talvez sair daquele ambiente que eu estava de gestão e fazer mais isso, ajudar mais pessoas. Ver a pessoa chegar segunda-feira do curso com uma perspectiva e sair sexta-feira não só como melhor vendedor ou como melhor líder, mas ela saía, sabe assim, viva, com o olhar dela renovado, com vontade de viver, de realizar, de ajudar pessoas. Era o impacto que eu queria trazer. Porque eu disse assim, o curso estava em mim. Eu estava tão junto do material que eu comecei a me tornar o melhor vendedor ali também. Eu comecei a ganhar os prêmios daquilo que eu ensinava. E eu era aquele conteúdo porque era o que eu fazia no meu dia a dia. Eu ensinava o meu atendimento com o meu cliente. Quando eu vou treinar mentores, uma coisa que eu sempre falo, o seu resultado vai lhe apresentar para as pessoas. E o seu resultado não é o momento que você está no palco. Não. O seu resultado é o que as pessoas que escutam você começam a fazer na vida delas a partir do contato que tiveram com você. O quanto que você marcou positivamente aquelas pessoas, até na hora que você recebeu elas na porta do treinamento, na hora que você sentou com alguém, que você abraçou alguém. Eu estava domingo pela manhã aqui no Juazeiro palestrando, domingo passado, em um treinamento aqui, uma palestra curta de 1 hora, e foi tão especial, porque quando eu saí de lá, várias pessoas vieram falar assim, olha, você foi um presente hoje aqui para mim, te conhecer aqui, escutar você, e eu não falei, talvez, nada que elas não soubessem, porque não é o que a gente diz, é como a gente fala, e eu tenho certeza de uma coisa, tem um lugar no mundo para cada pessoa. Por mais que você diga a mesma coisa que alguém está dizendo, por mais que talvez você seja até copiado, mas nunca vão conseguir ser você. E você nunca vai conseguir ser ninguém. Nós somos únicos e o céu reservou uma porção para cada um de nós. E o melhor lugar do mundo é o nosso lugar. Hoje eu vivo a sensação de estar no meu lugar, fazendo, eu tenho certeza disso aqui, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu fui chamado para fazer. Isso é sensação. Não há sensação melhor do mundo. Isso é muito bom. E a gente já falou aqui muito da vida profissional e a gente vai falar muito sobre isso, Sim, né? com Nos próximos certeza. episódios, mas nós vamos voltar lá para a raiz de tudo agora. A Gilmar falou que ele teve um pai
que foi alcoólatra, ele falou Sim. isso aqui pra gente, certo? E eu quero saber, quero voltar para essa raiz da infância, Gelimar. Como você era vista pela sua família e qual a implicância disso no relacionamento seu com seus filhos? Conta pra gente aí como Vamos lá. isso pega. Pois é, eu mapeei já nessas formações, né, que eu venho buscando me desenvolver sempre, não mais vou para as formações com o olhar de aprender ferramenta para ensinar para as pessoas, porque aprendi logo que isso não era o caminho. Eu vou para as formações me resolver. Eu sempre vou me permitir viver dias intensos, ser tratado, ser escutado, ser curado, porque se você de fato não se permitir esse lugar, você não vai subir nunca num palco para ajudar ninguém. Então, nessa minha busca, eu encontrei uma dor de rejeição muito forte. Nós temos possivelmente 7 dores emocionais que começam na gestação. E uma delas é a dor da rejeição. Anota aí tu. Rejeição e abandono são as principais. Essas principais que eu encontro todo dia nas nossas salas de mentoria, nas nossas formações. É a que impacta mais homens e mulheres. A dor da rejeição, para você ter ideia, ela se equipara à dor física, tá? Então, é uma dor muito forte. E quem experimenta a dor da rejeição tem algumas características muito comuns, que eu vou falar de algumas que eu tinha na infância, algumas que eu vou tratando até hoje. É de nunca se achar, como é que eu posso dizer aqui a palavra, adequado aos lugares. Né? A dor da rejeição faz você se achar diferente, inadequado, não aceito. A maior busca da humanidade é a busca pela felicidade. E a felicidade para a nossa criança interior, já passou das crianças, e eu brinquei falando no domingo das crianças que todos nós temos uma criança interior, que é verdade, representada pelo cérebro emocional. A razão é o adulto que eu estou me tornando, a criança são as minhas emoções. Então a razão quer sempre mais conhecimento para justificar a sua vida, e a emoção ela pede ação, ela pede o fazer. O que é inteligência emocional? É o casamento perfeito da razão e da emoção. O adulto que eu estou me tornando faz as pazes com a criança que eu fui um dia. Então eu tenho informação, que é sabedoria do adulto, e eu tenho o poder de fazer dessa criança. Então essa criança interior que está aqui, está aí em você, descobriu uma dor de rejeição muito forte, que fazia ela não ser aceita. Primeiro, não ser aceita por ela mesma, porque, na verdade, não é o mundo que vai nos aplaudir, não é o mundo que vai nos aceitar. Somos nós, primeiro, que vamos fazer isso. Então, essa busca de felicidade para a criança interior representa ser amada e ser aceita pelo mundo, que o mundo dela, inicialmente, é o papai e a mamãe. Depois que ela cresce, ela representa os pais, os outros adultos que se relacionam com ela. Então, os adultos que estão todo dia, o esposo, a esposa, o chefe, são os adultos que vão representar os pais, né? Então, talvez essa ausência do meu pai, e no contexto que eu vim, porque tinha uma rejeição, a minha avó estava perdendo a visão, ela morava com a minha avó materna, e minha mãe me disse, porque eu fui mapear isso, entender, que a minha avó não queria essa gestação. Por mais que minha mãe tivesse perdido 4 crianças e tivesse quase certeza que me perderia, minha avó falava assim... Sua mãe perdeu 4 crianças. 4 crianças. E quase sem certeza que me perderia. Ou seja, é um milagre desde o Sim, porque se ela teve 4 abortos, ela tinha epilepsia, ela batia a barriga no chão durante a gestação inteira. No 7º mês era para mim, o médico ter feito uma cirurgia para antecipar o parto, para evitar que eu morresse depois. Não fez porque não tinha uma incubadora. O médico fez várias indicações de que eu poderia nascer com membros do meu corpo deformados, por conta das pancadas no chão, ou eu tivesse problemas mentais, né, sérios, eu não conseguisse aprender as coisas. Até fez alguns testes comigo, minha mãe me conta, 1 ano, 2 anos, voltava no consultório para me aplicar testes para saber se eu estava cognitivamente bem, né? Então, sou essa pessoa cada vez mais maluca que Deus fez. Né? Tá tudo no lugar aqui, graças a Deus. Eu acho que sim. Parece que tá faltando uns parafusos às vezes, né, Jackson? Às vezes falta. Adelimar, essa questão das perdas, né, da Sim. sua mãe, quanto às gestações anteriores à sua, isso teve alguma influência em relação à sua vida? Porque a gente sabe, Sim. a gente tá falando de inteligência emocional, né? Sim. E você falou pra gente aqui que muito que nós somos,
às vezes, é lá da nossa raiz, da nossa infância. Não, você chegou a sofrer com isso, sua mãe sim. sofreu com isso também? Eu não posso falar sobre ela, mas sobre mim, né? O bebê, Suiane, ele interpreta o que ele quiser durante a gestação. Não é o que acontece, é o significado que ele dá. Então, possivelmente, o bebê Aslimar interpretou a rejeição, primeiro o próprio corpo da mãe, que empurrava o bebê para fora. E por que empurrava? A minha mãe não teve um relacionamento com o pai dela, ela foi abandonada com 2 anos de idade, a minha avó e ela, e o meu pai, o meu avô, como homem, todos os bebês que vinham, que possivelmente eu penso que eram homens, o corpo dela expulsava, porque ela não queria nem ver o pai. Né? Então, não era para ser homem, ela queria que fosse uma menina. Inclusive, tinha pensado no nome, tinha tudo. E a minha avó também não queria que viesse um menino, porque ela ia perder o lugar na vida da filha, que cuidava dela, que ela estava agora ficando cega, então tinha muita rejeição envolvida. E aí eu sempre tive uma sensação de vida pouca, né? Eu sempre tinha muitos desafios com ansiedade, é como se tivesse que antecipar as coisas, fazer logo, crescer logo, porque se fosse morrer cedo. E talvez era aquele bebê que estava contando as horas com medo de morrer, que aí trazia inclusive desafios para o meu peso. Eu comecei a melhorar de peso agora, gente, estou melhorando. Pois é, mas a vida inteira eu não ganhava Ele é nenhuma fitness, grama. todo dia está lá. Tô na academia sempre. Mas foi uma reprogramação que eu entendi. Que enquanto eu não curasse esse bebê também, nutrisse ele de amor, eu não consegui ganhar peso. Como isso é forte, tá? É para todas as áreas da sua vida. Então, esse bebê primeiro tinha essa experiência que precisou ser ressignificada. Depois, quando ele nasce, tem o desafio de se sentir aceito, porque ele já tinha interpretado que não era bem-vindo. Então, tinha desafio na escola. Eu era a única criança do meu povoado que era evangélica. Então, eu quase não tinha amigos, eu não tinha com quem brincar. Primeiro que a minha mãe disse assim, olha para mim, você tem que escolher o que é que você quer. Seu pai vai para o bar, e você vai para onde? Você já está fazendo sua escolha quando você decidir quem você vai acompanhar. Da forma muito radical dela, mas era uma forma de me proteger. Então, eu acabava ficando com pouco contato, com pouca gente, muito perto dela, né? E não muito com meu pai. Isso fazia com que ele também me rejeitasse, porque é como se eu não preferisse a companhia dele. Eu não preferia os comportamentos, mas eu queria ter tido mais ele, né? Isso já foi na sua vida adulta. Você teve esses entendimentos depois das minhas formações. Depois das suas formações. Até então estava tudo certo, né? Então esse é um processo de autoconhecimento. E enquanto isso, você sofreu muitas coisas que você não sabia sequer de onde estava ali. Né? Que você... Inclusive, quando meu filho Nicolas nasceu, com pouco tempo do Nicolas, assim, 1 aninho de idade, eu já senti uma rejeição comigo. Como se o Nicolas não tivesse uma proximidade. Eu comecei a ver o espelhamento da minha história com meu pai. A mesma distância emocional que tinha do meu pai comigo, que eu interpretava, eu já estava vendo do Nicolas comigo. Só que agora o Nicolas me representava como se ele fosse aquela criança ferida que queria a presença do pai. Então, e aí isso me chamou a atenção, porque eu já estava começando a estudar comportamento humano, já estava participando de sessões de reprogramação emocional, estudando já constelação familiar, análise comportamental. Quando eu comecei a liberar perdão para o meu pai, o Nicolas começou a se aproximar de mim. Você liberou perdão para o seu pai e o seu filho se aproximou de você. É forte. É muito forte porque o impacto disso é sistêmico. A partir do momento que eu comecei a aceitar a minha história, comecei a acolher a minha criança interior, eu comecei também a ser um pai diferente. Talvez eu comecei a apresentar para o meu filho o pai que ele precisava. O pai que tinha amor e não sabia que tinha. E hoje nós somos tão próximos que eu tenho cuidado de deixar os outros com ciúmes, né? A gente não tem nem como agora, são 3, tem que dividir atenção para cada um. Benjamin, inclusive, fala uma coisa que assim mexe no meu coração, no chão de amor. Ele fala assim, pai, eu amo tu. E é quase direto, né? Ele foi o que recebeu mais de mim, porque ele chegou há 3 anos atrás, o Gilmar já estava em outro momento da vida. Eu estava acordando todo dia em casa, tomando café da manhã com eles, fazendo culto doméstico, tendo momentos de qualidade juntos, brincando, né? Curtindo a minha vida, a minha família, cuidando do meu corpo. Como você vê que eu vou para a academia, porque antes eu não podia fazer isso, e não tem a ver com empresa, eram as minhas escolhas. Não é o lugar que você está e a rotina que você é colocado
que é capaz de modificar os seus hábitos. A verdade é você que modifica tudo, inclusive os lugares que você está. Então, eram as escolhas que eu fazia. E o Benjamin ele recebeu tanto que hoje eu vejo que ele tem mais para dar. Né? Ele consegue retribuir isso muito. Chegar e abraçar. Eu fui buscar ele na praça semana passada e ele correu na frente de todo mundo. Pai, eu amo tu. E todo mundo olha e fica assim impressionado. E eu nunca ensinei isso para ele. Eu digo para ele, Benjamin, papai te ama. Então, assim, a gente dá e a gente vai receber de volta, né? E eu quero incentivar você aqui a buscar se conhecer, a conhecer a sua história. Foi assim que foi nascendo o método do Strava. Tudo que eu fico fazendo naquele treinamento tem a ver comigo ali. Não estou colocando só apenas um método, estou trazendo coisas que me curaram também. E que não que eu tenha conseguido, eu não estou lá, né? Não existe esse lugar, o lugar perfeito, não. Eu estou no processo. Angelina, você poderia dar para o pessoal de casa 3 dicas práticas sobre essa questão do autoconhecimento, assim, da identidade da pessoa? Porque, assim, tudo gira em torno da inteligência emocional. Você falou assim, olha, as pessoas querem ter resultados na vida financeira, vida profissional, e elas buscam técnicas, buscam métodos validados, mas elas deveriam mesmo buscar, era se conhecer, ter inteligência emocional, porque isso é o grande impacto da vida das pessoas. Então, assim, na prática aqui, para as pessoas que estão em casa ali assistindo nesse momento, elas possam dizer assim, olha, eu vou pegar essa dica, eu vou aplicar essa dica, seja durante essa semana, através de pequenos resultados, e elas já possam sentir a diferença na vida delas e o impacto. A primeira dica seria, faça as pazes com a sua história. Tá? Se você não resolver o seu passado, você nunca terá um futuro. Então, e o que é resolver o meu passado? O que é fazer... Eu vou interromper. Anota. Se não resolver seu passado, você nunca terá um futuro. Se você não resolver o seu passado, você não vai ter um futuro. Coloca isso aí na tua cabeça. Tá? Já valeu uma... Mas vou deixar ele dizer o resto. E resolver esse passado não é voltando nele para reviver nada, porque não será possível. Mas é mudando a interpretação. Se escuta muito a palavra assim, ressignificar, né? Vamos explicar o que é ressignificar. Dar um novo significado. E só tem 2 lugares que o seu inconsciente consegue ver. O nosso inconsciente, Suiane Jackson, ele é binário. Só tem 2 linguagens. Sim, não, amor, dor, ser ou não ser, tá? Ele não tem um meio termo. Então, voltando para amor e dor, é pegar uma história que você interpretou que foi somente de dor e você transitar essa história para o amor, dando um novo significado. Hoje eu consigo receber o amor do meu pai, até nos gritos, até nas ausências. Eu entendo, inclusive, ó, meu pai no meu parto, ele foi para um bar beber. E durante muito tempo eu escutava aquilo minha mãe dizer, e ela usava muito isso nas discussões também com ele, eu dizia assim, como é que pode, né? O 5º filho que vai chegar, vai nascer o primeiro e ele faz fugir. E hoje eu entendo que era uma forma também dele se proteger daquela situação que ele não sabia lidar com ela. Talvez ele ia beber para ter coragem de olhar para o filho e ser pai, porque ele perdeu o pai com 13 anos. Olha, uma sequência de minha mãe não teve pai, meu pai não teve pai. O que eu ia sentir também? Porque eu também não tinha pai. E se eu não resolvesse isso em mim, os meus filhos também iam crescer com um pai dentro de casa, mas não um pai na vida deles. Na hora que eu entendo isso, eu começo a dar perdão para a minha história, eu libero os meus filhos para prosperar e para sentir o meu amor. Então não importa quantos antes de você fizeram, importa que vai parar em você esse fluxo. Seja você homem, seja você mulher, vai ser a primeira pessoa da sua família que a partir de você, todos que virão livres, prósperos, grandes, como Deus te fez para ser. Tá? E eu sinto falando isso aqui uma autoridade para liberar essa palavra para sua vida. O perdão é a ponte que liga você ao seu futuro. O perdão não é para o outro, o perdão é para você. Perdoar não é concordar com o que foi feito. Perdoar é soltar a sensação de frustração, de humilhação, é soltar a dor. Uma pessoa que não soltou, né? Sabe? Deixa aí. Que não perdoou, ela não tem como avançar. E aí eu resolvi ficar com a parte boa da minha história. Então, a primeira dica é essa. Perdoe totalmente a sua história, resolva o seu passado. Então, eu peguei de tudo isso o amor. O amor da minha mãe, o amor do meu pai, o amor da minha avó, o amor de quem passou pela minha vida, que até tentou causar dano, eu vou ficar com aquilo que o céu quer que eu fique, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois, assumir a autorresponsabilidade pela sua vida, tá? Cada um tem a vida que merece.
Isso aí é tudo seu. Tudo que o Agilimar está vivendo, tudo que o Agilimar viverá, tudo que você está vivendo, você construiu. Ninguém veio aí e decidiu nada por você. Eu não escolhi emprego para você, eu não escolhi esposa para você, marido, nada, foi você que escolheu. E no dia que você não quiser nada disso aí, quiser mudar de emprego, quiser mudar de rua, mudar de cidade, mudar de qualquer situação, você levanta, decide e muda. E pare de contar historinha, de ficar colocando justificativa para que as pessoas tenham peninha de você. Com muito tempo eu também quis fazer isso. Porque é assim. Tá, isso vai transformar você em quem? Num coitado. É isso que você quer ser? Não. Você pode ser um protagonista. De escolher contar a sua história com a sua melhor versão. De fazer as melhores escolhas, porque decisões mudam destinos. Uma decisão que você tomar hoje nesse podcast vai transformar o seu futuro. Naquilo que você pode ser. Então, uma vez que eu assumo a minha autorresponsabilidade, eu volto para um lugar que Deus me fez para esse lugar, que é a minha real identidade. Na minha identidade, eu não sou desorganizado, eu não sou procrastinador. Na minha real identidade, eu não sou nada disso que talvez você está se comportando. Comportamento é estar. Em identidade, eu sou a imagem de um Deus perfeito, que me criou para ser também. Então, quando eu assumo, eu vou ser aquilo que Deus me escolheu para ser. Não vou ser a expectativa do mundo. Eu não vou ser aquilo que você pensa que eu sou. Eu não serei o que talvez foi profetizado ou amaldiçoado por alguém. Que diziam assim, esse aí vai ser pior do que o pai. Se o pai bebe todo dia, esse aí vai beber muito mais. Só que não era o que Deus tinha falado sobre a minha vida. A palavra que tinha sobre a minha vida era outra. E na autorresponsabilidade, você decidiu que seria dessa forma. Você decide vir para esse lugar, se permitir abrir mão, ser perdoado, pedir perdão, reconhecer os seus erros. Na autorresponsabilidade, você cria sua rotina, você programa seu dia, sua agenda, você faz escolhas por você, consciente. Então a gente já vem primeiro, perdoar o seu passado, liberar perdão para as pessoas, assumir seu lugar de governo, de autorresponsabilidade. A partir disso, começar um caminho, um plano de ação, de evolução, porque você não tem as ferramentas que você precisa, você vai precisar aprender ferramentas, aí você começa a estudar. Aí vai vir livros, imersões, formações, ouvir podcasts, participar de momentos, ouvir pessoas mais velhas com mais orientação, escutar as pessoas e o pouquinho que já souber começar a compartilhar. Porque quando você abre a sua boca e você fala, você aprende de novo. Tá? Então, se eu pudesse colocar esses 3 pilares, resolve o passado, assume seu lugar e comece a estudar. Comece a se desenvolver e trazendo conteúdo para a prática. Eu nunca vou defender você se encher de títulos e guardar numa biblioteca como se fosse troféus seus e que não transformam a sua vida. Eu até gosto de brincar, o pessoal fala assim, mas tu é louco, tu vive vendendo treinamento. E tu fala isso aqui, eu digo assim, ó, gente, o que vocês precisam não é de mais um curso, não. Tem gente que vai para um curso comigo, aí quando vai acabar, ei, tem certificado? Aí fica assim, eu posso te dar um certificado, mas tu veio realmente por isso. Tu veio por um certificado, que tu já tem tua parede bonita. Se você fizesse, ou se você usasse o conhecimento que você já tem hoje, quem você se tornaria? Sabemos muito e fazemos pouco. É o chamado zona de conforto, um lugar de muito pensamento, pouca ação. Então, o Agilimar, por isso que tem esse nomezinho aqui, ó, na caneca, o nome do meu instituto. Eu sou uma pessoa da ação. A gente pensou, decidiu, vamos fazer. Já marca a data, liga, escolhe e vamos fazer. Ah, mas eu não estou pronto. Você não vai estar pronto nunca. Você vai estar aprontando na viagem. É isso mesmo. Você vai esperar estar pronto, você não faz nunca, né? Nunca você vai fazer. A Agilimar falou aqui do Paulo Vieira, e ele tem uma frase que diz assim, tem poder quem age, tem poder quem age certo, quem né? age Porque certo. É você agir... Sim. E ele diz assim, faça o que você pode, com o que você tem, onde você está. A última coisa que eu quero falar aqui, antes de fechar o nosso tempo, que a hora voa, né, gente? Quando você falou assim, Agilimar, viver o seu propósito fora do ambiente também religioso, ou estar em uma empresa, mas já fazer, identificar que você queria viver. Uma coisa que fica assim, muito claro para vocês, eu treino muitos colaboradores de muitas empresas, isso aqui é uma grande dica, tá? Não pule o seu processo, não antecipe as fases, viva cada momento. Esse momento que você está agora, nessa empresa, eu não sei fazendo o quê, qual é a tua profissão, ele é muito importante. Em nenhum momento o Agilimar estava em um lugar desejando estar em outro. Eu vivi o momento que eu estava. Eu fui aquele vendedor, aquele primeiro coordenador de 4 pessoas, aquele gerente, depois
de 25 pessoas, de 4 líderes. Eu intensifiquei minha ação. Aprender a contratar pessoas, aprender a demitir pessoas, criar campanhas de reconhecimento, fazer na prática. Se isso seria um dia ensinado ou não, eu nem sabia. Eu estava vivendo aquele momento, aprendendo com aquilo ali. Quando aconteceu, Deus começou a me mostrar que eu poderia fazer mais, ajudar mais pessoas, eu tinha aproveitado muito. Eu tinha recebido as ferramentas. Tem pessoas que vão para uma formação de coach de um final de semana, sai de lá, já dizendo que é coach, já quer sair das empresas, quer quebrar tudo para começar. Gente, você vai quebrar, cara. Precisa dar tempo ao tempo. Não é que você não vai fazer agora. Mas comece a fazer lá onde você está. Use o conhecimento que você tem como coach lá para transformar as pessoas lá. Aí lá na empresa o cara é o desmotivado que chega atrasado e ele fora da empresa ele quer dar palestra. Como assim? É guru de palco. Isso não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Isso não vai ter resultado. Você precisa ser a referência lá, na sua família, na sua casa, onde você estiver. E aos pouquinhos, as pessoas vão querer escutar mais sobre você. Quando eu abri meu primeiro treinamento, que Jackson, inclusive, foi participar como um voluntário nosso. Nossa história aqui é muito longa, porque Jackson chegou quando não tinha nem CNPJ. É 4 anos que eu trabalho com ele. Formalizado, mas assim, de conhecimento tudo vai, que 15? Você vê, Jackson começou 10 anos. Voluntário. Se disponibilizou a aprender. Jackson vou ficar aqui nos crachá. Olha, gente, eu vou derrubar esse microfone várias vezes no podcast. Essa foto, não corte não, pode deixar essa parte aqui. Saber que o negócio aqui é de verdade. Vida real, exatamente. Mas não, vou ficar nos crachás, papapá. E quando eu abri a minha formação, né, a nossa primeira turma, em 2018, Liderança Coach Cristã, eu pensei assim, vou abrir. Se vierem 10 pessoas para fazer o curso, vai ser bom. Em 2 semanas, a gente tinha 45 inscritos, que era a lotação da turma, da sala. E naquele dia, algo grande Deus fez. Deus virou a chave dentro de mim. E me deu clareza que era aquilo ali que eu queria. Eu recebi uma agenda de uma pessoa muito querida, Ivo, que também é um treinador hoje, estava como meu aluno, era meu amigo e estava na turma. E ele veio e falou assim, Tommy, essa agenda está em branco para você anotar aí os seus atendimentos. E eu tinha várias formações de coach, mas não tinha atendido ninguém até então. Nunca tinha me permitido abrir uma agenda, nada. E naquele dia que ele me deu aquela agenda, é como se Deus me entregasse uma nova carreira, uma nova oportunidade. E ali as coisas começaram a partir daquele dia, que foi a primeira turma, que vieram todas as outras depois. Aí veio o nosso método. Inclusive, essa turma, Liderança Coach Cristã, ela foi inspirada no livro do Thiago Brunet, que também é uma grande referência para mim. Estudei modelei muita coisa. Em 2016, eu quase que assim, vi as pregações do começo ao fim do Thiago Brunet. Ele não era também esse nome que ele é hoje no Brasil. E aquele livro dele, 8 horas para atualizar o seu propósito, acho que é um dos primeiros livros dele, eu me baseei nesse livro para construir esse conteúdo dessa nossa primeira formação. Não tinha ainda os meus conteúdos, eram conteúdos inspirados em outras pessoas. Hoje nós temos 2 métodos validados, que é o Strava, nosso programa de inteligência emocional, que tem 5 pilares: autorresponsabilidade, percepção das emoções, gerenciamento das emoções, foco e ação, são os 5 pilares. E nós temos o método acelerador de resultados, que é um programa empresarial, que olha para a empresa como se fosse um carro que tem 4 rodas. Uma roda é o lucro, a outra é a cultura, a liderança e as pessoas, que são o time. E aí você trabalha durante um ano alinhando essas 4 rodas, tornando elas cada vez mais amplas para a empresa acelerar, mas sem perder a felicidade, que é o que eu sempre vou defender. E hoje eu tenho uma sensação, há 5 anos, 6 na verdade, tenho essa sensação de acordar e agradecer a Deus, poder viver o meu propósito. Eu não me sinto que trabalho. De fato. Por mais que tenha o cansaço físico, a gente viaja muito, né? E Jackson, assim, é um anjo porque Jackson dirige, Jackson chega lá, monta, desmonta. Mas, assim, eu acho que os meus clientes não sentem meu cansaço físico, nunca. Porque, espiritualmente, eu estou tão conectado com o que eu estou fazendo, eu tenho tanta certeza que Deus está ali, como Deus está aqui agora, nesse podcast com a gente, tão presente, confirmando tanto. Ele é o meu maior patrocinador. Eu acredito. É sempre Deus. E eu ia falar exatamente isso aqui antes da gente terminar e a Gilimar deixar uma mensagem final para você que está em casa. Sim.
Eu quero novamente agradecer a Gilimar e eu quero dizer que, pessoal, olha, você está em casa, pega isso daqui, esse conteúdo. Existe uma unção extraordinária aqui nesse ambiente. O que foi entregue para você, para ser entregue lá fora, é caro. As pessoas cobram caro realmente por esse conteúdo. É conteúdo das imersões do próprio Agilimar e ele está dando aqui para você porque ele disse, olha, esse é o propósito. Sim. Eu tinha um emprego que eu ganhava bem, mas quando eu fui fazer o que eu senti aquela ardente paixão por fazer, que era participar como coach lá, iniciando, eu teve vontade de largar tudo e fazer aquilo, porque em mim queimou. Quando eu subi no caminhão, lá na cidadezinha que ele morava com a família dele no interior, e ministrou para aquelas pessoas, ele sentiu o coração dele queimar e ele está fazendo isso aqui, falando para você, falando para mim, para Jackson, o Ítalo que está aqui nos bastidores com a gente, ele está falando que faz o coração dele queimar verdadeiramente, isso vai transformar a sua vida. Então, assim, sua vida profissional, sua vida espiritual, sua vida familiar, tudo que foi colocado aqui hoje é conteúdo de riqueza. Sim. Então, aplica na tua vida, se dá uma nova oportunidade, você vai assistir domingo, tá na tua casa, ou não sei, ir no carro. Sim. Segunda-feira, amanhã, tá bom? Então, começa ressignificando a tua vida, decidindo fazer diferente. Sim. Tá certo? Pega isso, porque ele te deu ouro aqui, deu ouro a mim, deu ouro aqui a Jackson. Aí, a gente aprendeu bastante, é bom participar aqui, é uma honra, porque a gente tá recebendo, ele tá semeando na nossa vida. Sim. E a gente precisa semear isso também, e semear na sua própria vida. E a Gilimar vai deixar aqui um recado para você que está em casa, uma mensagem aí para você que está encerrando sua semana domingo, amanhã segunda-feira, para que você possa iniciar a sua semana aí, sabe, com muita fé, com muita ousadia, com muita coragem, debaixo da presença do Espírito Santo, é com ele aí, e muito obrigada por vocês estarem em casa. Uau, gente, gratidão aqui já a Jackson, Suiane, pelo bate-papo, pela presença de vocês. Eu digo sempre que é muito bom a gente ser notado, né? E aí, falar e ser escutado assim, com atenção, é muito especial. Nos treinamentos, faço um momento de colocar as pessoas em dupla, um olhando para o outro, sem falar nada, só olhando nos olhos, sem julgamento nenhum. E talvez a dica que eu daria agora é, assim como eu falei, né, que é tão bom ser notado, note mais você, escute mais você, perceba mais os sinais que o teu corpo está dando, que o teu emocional está dando, o espiritual está dando. Como eu falei assim, eu estava num lugar, eu sentia, é isso, o braço arrepiou, presença de Deus, Deus está falando, Deus está movendo, deixa o Espírito Santo soprando você, conduzindo, para que você seja feliz, para não passar pela vida. Tem tantas pessoas infelizes, tem uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que diz que 60% dos colaboradores das empresas dizem que poderiam produzir mais. São pessoas que estão dizendo, eu sou improdutiva, porque talvez não se encontra. E por que que não se encontra? Não é porque está na função ou na empresa errada, é porque não tem clareza de propósito. Não sabe o que quer, não sabe quem ela é. Quando ela se encontrar, até varrendo a empresa, ela vai ser feliz, porque ela entende o propósito dela, que é contribuir com pessoas. O céu sempre vai se envolver com pessoas da terra que cuidam de gente. Então, se aquilo que você faz é cuidar de pessoas, você tem a presença e o patrocínio do céu com você todos os dias. Eu não sei se você tem uma empresa com 1 colaborador, com 1000 colaboradores. Eu não sei se tem um projeto, se na tua casa quantas pessoas estão envolvidas. Mas se você se levantar para defender pessoas, para liderar pessoas, para inspirar pessoas, você será patrocinado à prosperidade. Não tem como dar errado. Já deu certo, porque o céu já fez dar certo. Amém? Um dia muito especial para vocês. O nosso próximo encontro é daqui a uma semana. No próximo domingo tem podcast novamente, a Agicast, continuando esse bate-papo nosso, tá? Para finalizar essa nossa parte importante da história, para começar a vir os outros convidados que passarão por esse lugar. E dia 1º de dezembro, temos uma grande imersão aqui em Juazeiro do Norte, que é a imersão Liderar, um programa de líderes. Não perca, se inscreve, vem com a gente. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.